Olá a todos, eu me chamo Bill Schnoebelen. Eu vivi os níveis mais sombrios da espiritualidade, incluindo a maçonaria. Eu me tornei um maçom de grau 33. Fiz parte de sociedades secretas de alto nível e não tenho medo de compartilhar o que não deveria ser dito. Não importa o quanto você saiba ou não sobre a maçonaria, posso garantir que você aprenderá muito com o que tenho para compartilhar hoje. Quando cheguei à faculdade, eu queria ser padre. Fiz parte de um seminário menor, o Loras College da época, que hoje não é mais seminário. Tinha um padre na minha aula de teologia que tinha doutorado em teologia e estava ensinando uma disciplina sobre cristologia. Eu queria ser padre. Então ele me chamou e disse: "Se você quer ser padre, na Igreja Católica ensinamos que o sacerdote é outro Cristo." Ele perguntou: "Você quer ser como Cristo?" E eu respondi: "Claro, todo cristão quer ser como Cristo." Ele então disse: "Bom, se você quer ser como Cristo, você precisa fazer o que Cristo fez." Isso fez sentido para mim. Naquela época, padres eram vistos quase como divindades. O que o padre dizia era a verdade absoluta. Ele continuou: "Se você quer ser como Cristo, precisa fazer o que ele fez. Ele foi para o Oriente estudar com os gurus da Índia, foi para o Tibete estudar com os lamas, e foi para o Egito estudar com os magos. Foi assim que ele foi capaz de realizar milagres como ressuscitar os mortos, andar sobre as águas." Então, ele me disse: "O que você precisa fazer é estudar o ocultismo." E esse foi um padre me dizendo isso. Eu pensei: ok. Vale lembrar que isso aconteceu décadas antes da internet, e naquela época, havia uma pequena livraria no centro da cidade. Lá, encontrei alguns livros sobre ocultismo, entre eles Diário de uma Bruxa, de Sibyl Leek, uma das primeiras bruxas a sair do armário. Ela era britânica e médium. No livro, ela dizia que as bruxas não eram más, mas seguiam uma religião pagã e mística ancestral. Ela também afirmava que Jesus era uma bruxa e que seus 12 apóstolos eram seu coven, junto com suas esposas. Eu acabei acreditando nisso e escrevi para um cara chamado Alex Sanders, que se autodenominava o Rei das Bruxas em Londres. Ele me respondeu e sua esposa me enviou informações sobre um coven em Rockford, Illinois, que ficava a cerca de 90 minutos de Dubuque. Fui lá e fui iniciado como bruxo. Mais tarde me juntei a um coven alexandrino em Boston. Fui feito alto sacerdote de bruxaria e comecei covens em Dubuque e depois em Milwaukee, onde havia uma livraria ocultista. Um homem de Milwaukee me procurou dizendo: "Tenho várias pessoas interessadas em se tornar bruxas. Você pode vir e ensiná-las?" A bruxaria, inicialmente, era algo mais público e começou com Gerald Gardner, que popularizou a bruxaria, e ela foi legalizada na Inglaterra em 1951, já que antes era crime. Foi legalizado. E ele alegava, embora isso seja contestado, que entrou em contato com um coven antigo de bruxas na região de New Forest, na Inglaterra. Eles o iniciaram e o tornaram um alto sacerdote, e ele seguiu iniciando outras pessoas. Depois tinha esse outro cara, o tal do Alex Sanders, que também dizia ter sido iniciado por uma linha ancestral de bruxas, por sua avó. Então, esses foram os dois principais focos da bruxaria nos anos 60. Ambos eram da Inglaterra, mas acabaram se espalhando para os Estados Unidos. E era bruxaria branca. Ambos os grupos tinham rituais praticamente idênticos. No entanto, o grupo alexandrino, do qual eu fazia parte, estava mais voltado para a magia cerimonial. Seria como a distinção entre a alta igreja e a igreja baixa no protestantismo. A bruxaria alexandrina era mais como a alta igreja da bruxaria. Mas nós não acreditávamos no diabo. Não achávamos que estávamos adorando o diabo. Acreditávamos em uma deusa, a deusa da lua, e um deus cornudo. Era como um diateísmo, se você quiser, dois deuses. E não acreditávamos em demônios. Só achávamos que tudo estava relacionado à natureza. Era meio mágico, sabe? Coletar ervas na floresta, dançar nus, soava muito inocente, exceto que, especialmente no rito alexandrino, havia também uma magia sexual envolvida. Voltando à livraria ocultista de que eu estava falando, então, de qualquer forma, nos juntamos a esse sujeito e, no porão da loja, fazíamos as aulas. Estavam lotadas, porque havia muitas pessoas. Isso foi em 1972, e você sabe, muita gente ali era meio hippie e queria se envolver com magia e ocultismo e tudo mais. Outra coisa que aconteceu ao mesmo tempo foi que encontramos um cara chamado Eli, que era o grande mestre druida da América do Norte.
E druidas são um pouco diferentes de bruxas. É como a diferença entre ser um batista e ser um metodista, sabe? Fomos convidados para Arkansas, onde esse cara morava. Ele vivia no topo de uma montanha, tinha uma fazenda orgânica lá. Passamos o verão inteiro lá, recebendo todo tipo de treinamento ocultista. Quando terminamos, éramos sacerdotes elevados do druidismo. Em certo momento, esse cara que possuía a livraria ocultista, que era um sujeito manipulador, muito astuto, mais velho que eu, me chamou de lado e disse: "Sabe, se você realmente quiser entender magia, precisa ler este livro." Ele me deu a Bíblia Satânica, de Anton LaVey. Eu perguntei, por que eu iria ler a Bíblia Satânica? Bruxas não acreditam em Satanás. E ele respondeu, leia o livro. A alegação de LaVey era de que magia realmente se relaciona com Satanás, mas Satanás seria um arquétipo. Ele disse, não existe um Satanás real, mas é como uma energia, um egregore, um arquétipo ao qual você pode se conectar. Isso fez algum sentido para mim. E de certa forma o diabo estava me atraindo, como a história do camelo colocando o nariz na tenda, até que sem perceber, o camelo já está lá dentro. Então, escrevi para a Igreja de Satanás, que na época estava em São Francisco. Tornei-me membro de 1º grau. Depois, passei por alguns exames e estudos e me tornei um Warlock, membro de 2º grau da Igreja de Satanás. E além disso, preciso dizer o seguinte, porque isso é crucial. O tal Eli, o grande druida lá de Arkansas, nos deu 2 conselhos. Primeiro, ele disse que, se realmente quisermos entender a energia luciferiana, precisaríamos ingressar na ordem maçônica. Ele mesmo era um maçom de grau 33. Mostrou-me o seu certificado. Ele também me disse que, se algum dia sentisse que estávamos em problemas espirituais profundos, eu deveria me juntar à Igreja Mormon, porque essa igreja tinha sido fundada por bruxas, para bruxas, e poderíamos ficar lá, fingindo ser bonzinhos. Você sabe como é a imagem da Igreja Mormon, com aquele pessoal certinho, bom, com famílias felizes, cercas brancas, tudo muito americano e perfeito. Mas, secretamente, eles acreditam em praticamente as mesmas doutrinas que as bruxas. Então, ele nos deu esse conselho, e novamente isso foi no início dos anos 70. Eu entrei para a loja maçônica, me tornei um mestre maçom. Ao mesmo tempo, eu era satanista e bruxo, e apenas o nosso círculo interno de bruxos sabia que também éramos satanistas. Continuávamos nesse caminho, e eu finalmente percebi que existia um nível mais profundo de satanismo. Entrei em contato com alguns deles. E novamente não havia internet. Fizemos tudo por correspondência. Havia um grupo em Michigan chamado Ordem do Carneiro Negro, que era algo mais hardcore no satanismo. Também havia outro grupo em Chicago chamado The Brotherhood, e me envolvi com eles porque eram mais próximos. Milwaukee fica a cerca de 90 milhas de Chicago. E eu me envolvi profundamente nisso. Eu literalmente vendi minha alma para o diabo. Foi o quanto eu me aprofundei nesse caminho. Preciso explicar como os graus e as lojas estão estruturados na maçonaria. Bem, o básico é o que é chamado de loja azul, e ela consiste em 3 graus: aprendiz iniciado, companheiro e mestre maçom. Muitos maçons nunca vão além disso. Eu fui até além, mas basicamente é um processo iniciático. Os requisitos eram: você tinha que ser homem, nascido livre, de boa índole e bem recomendado. Então, eles perguntaram se eu acreditava em Deus, e eu disse que sim. Eles não perguntaram qual Deus eu acreditava, só perguntaram se eu acreditava em Deus, e eu disse que sim. Não disse a eles que o Deus em que eu acreditava tinha chifres. Enfim, passei por todo o processo. Você tem que memorizar várias coisas. Eles chamam isso de trabalho de memória. Você tem um mentor chamado postulante, que é um maçom mais velho. O meu mentor era um cara muito legal, um executivo de uma empresa de energia. Não lembro o nome da empresa. E ele me ajudou a memorizar todo esse conteúdo. Depois, você avança para o 2º grau, e tem mais um monte de coisas para memorizar. As pessoas me perguntam, em que momento a maçonaria começa a parecer estranha? Porque há muitos cristãos que são maçons, literalmente milhares deles. Eu só pergunto para eles, como vocês conseguem fazer isso? Porque quando você começa como maçom, eles fazem você se apresentar na loja, e você tem que tirar toda a roupa, exceto a roupa íntima. Eles colocam você em um tipo de pijama. Bem, na verdade, é tipo um pijama. Normalmente, um dos joelhos fica descoberto, e um peito também, o peito esquerdo, acho que o joelho direito.
e você fica vendado com uma corda ao redor do pescoço chamada cabo de veludo. É tipo uma corda azul de veludo, e você é amarrado e conduzido até a porta da loja. Você tem um guia, porque você está vendado, e ele bate na porta. Alguém do outro lado pergunta: "Quem vem aqui?" E o cara que te guia, que é um oficial da loja, responde: "Sr. Bill Schnoebelen, que esteve longo tempo nas trevas e agora busca ser trazido à luz para receber os direitos e benefícios da adoração à loja, erigida a Deus, como todos os membros fizeram antes." E eu pergunto: como pode um cristão, um pastor, um ancião, porque como era antigamente, não sei se ainda é assim, mas costumava ser, cerca de 40% dos pastores da Convenção Batista do Sul eram maçons. Como você pode dizer que está nas trevas se tem Jesus no seu coração? Percebe o que estou dizendo? E isso não é tudo. Você entra na loja, é conduzido para dar a volta ao redor dela como uma circunambulação e caminha ao redor da loja. Eles têm esses oficiais como o Junior Warden, o Senior Warden e outros cargos que representam diferentes aspectos da bússola. E no leste está o Worshipful Master, que é o grande líder, a maior autoridade. Depois você é obrigado a se ajoelhar nesse altar. Novamente você ainda está vendado. Você é orientado a colocar as mãos sobre uma grande Bíblia, tipo a Bíblia King James, no estilo de um púlpito. E então, o Worshipful Master se aproxima e diz: "Vamos conduzi-lo através deste juramento." Eu não vou contar tudo porque seria muito longo, mas é um juramento complicado e no final bem aterrorizante. No final, você jura que manterá os segredos de um Entered Apprentice Mason, um maçom iniciante, o que, claro, estou violando agora. E ao final, você jura que caso revele os segredos de um maçom iniciante, terá a garganta cortada, a língua arrancada pela raiz e enterrada nas areias do mar, onde a maré sobe e desce 2 vezes em 24 horas, caso venha a violar, sabendo disso, essa obrigação de Entered Apprentice. Que Deus me ajude e me mantenha firme no cumprimento desse juramento. Agora, se você fosse um pastor cristão ou algo assim, isso não daria um arrepio na nuca? Acho que daria até nas pessoas comuns só de ouvir isso, né? E então, nesse momento, o Worshipful Master diz: "Meu irmão, na sua situação atual, o que mais deseja?" E o cara que está com você, que é o Senior Warden, sussurra em seu ouvido: "Luz." E eu respondo: "Luz." Então, eles removem a venda de seus olhos e você vê à sua frente uma grande Bíblia aberta, com um esquadro e um compasso sobre ela. Esses representam as 3 grandes luzes da maçonaria: a Bíblia, o esquadro e o compasso. E então, são reveladas as 3 luzes menores da maçonaria, que são 3 velas acesas próximas ao altar. Essa é a iniciação mais simples. A partir daí, as coisas começam a ficar mais e mais estranhas. Mas basicamente, a maçonaria é uma coisa anticristã. Eles dizem que não é religiosa, mas é. Eles jogam com isso dizendo: "Ah, nós somos religiosos, mas não uma religião. Porque se fossem uma religião, um cristão não poderia se juntar a outra religião." A maioria dos cristãos diria isso, tipo, se você fosse cristão, não se tornaria budista, certo? A maçonaria é uma religião. Ela tem todas as qualidades de uma religião. Isso é o que eu explico para as pessoas. Se você olhar no dicionário Webster, há 3 características que fazem algo ser considerado uma religião, segundo o Webster. Primeira, algo que tem uma crença em algum tipo de divindade. A maçonaria tem isso. Segunda, essa crença se expressa de alguma forma ritualística. E a maçonaria é cheia de rituais. Basicamente, tudo o que ela faz é ritual. E a terceira característica é que ela possui um sistema de ética ou moralidade. E a maçonaria tem isso também. Portanto, a maçonaria é uma religião, e é uma religião anticristã. O problema é que, se você cavar fundo o suficiente, ler os livros escritos por pessoas como Albert Pike, Albert Mackey e Arthur Edward Waite, esses 3 são grandes estudiosos da maçonaria do século XIX e início do século XX. Todos eles eram ocultistas. Arthur Edward Waite, por exemplo, escreveu um livro sobre magia negra e pactos, como vender sua alma para o diabo. No meu livro, eu documentei como quase todas as figuras principais do ocultismo no final do século XIX e início do século XX eram maçons. Eles se combinam perfeitamente, como amor e casamento. Se as pessoas quiserem procurar esses livros, há o Morals and Dogma, de Albert Pike.
Ele foi o maior estudioso maçônico da América no século XIX. Foi o soberano grande comandante do rito escocês e está enterrado no Templo do Rito Escocês, a 13 quadras da Casa Branca. Esse é um deles. A outra obra importante é a Enciclopédia da Maçonaria, de Albert Mackey. Também há Arthur Edward Waite, que escreveu vários livros sobre maçonaria. Novamente, todos esses autores estão devidamente referenciados no meu livro. Tem muitas páginas de notas de rodapé, porque não estou inventando isso. Outra pessoa que realmente você precisa prestar atenção, porque ele é mais contemporâneo, é Manly P. Hall. Ele foi um dos ocultistas mais notáveis da América no século XX. Faleceu em 1994, acho que foi. Ele foi o chefe da Philosophical Research Society, um grande mago cerimonial de alto nível. E ele também era maçom de grau 33. Ele escreveu um livro chamado Lost Keys of Freemasonry, As Chaves Perdidas da Maçonaria. Nesse livro, entre outras coisas, ele diz que, ao se tornar um mestre maçom, você se torna como um guerreiro na pedra, o que é um código maçônico, e que as energias fervilhantes de Lúcifer estão ao seu comando. Essas são algumas das figuras mais importantes da maçonaria que conhecemos hoje. E, ainda assim, a maioria dos maçons não tem ideia disso, porque eles não leem os livros. Eles entram para a loja por diversos motivos. Pode ser por negócios, porque, até os anos 90, advogados e médicos não podiam fazer propaganda. Não podiam colocar anúncios no catálogo telefônico. Era uma questão ética. Então, a única maneira que advogados e médicos tinham para expandir seus negócios era através da maçonaria. Eles entravam na loja maçônica e faziam referências uns para os outros, uma rede de bons amigos. Então, por isso muitas pessoas entram para a loja, outras entram porque tem um tio, pai ou irmão que já estava nela. E, sinceramente, a menos que você realmente entenda o ocultismo, aquilo é entediante. Imagine o culto mais chato que você já participou. Eu posso me relacionar com isso, porque passei 5 anos na igreja Mormon. Mas, de qualquer forma, os caras estavam ali, praticamente roncando durante o ritual maçônico quando eu estava lá. Porque é como assistir tinta secar. Eles vão toda semana, e quando eu estava envolvido, eu era o mais jovem da loja, com 20 anos a menos que os outros. Todos os outros tinham entre 50 e 70 anos. Basicamente, estavam lá porque eram amigos, e depois jogavam pôquer e comiam sanduíches ou algo assim. Mas o que nenhum desses homens entende, acho eu, é que lá no fundo existe uma energia muito sombria e maligna, que é altamente sexualizada. No livro, documentamos como muitos homens que nos procuraram ao longo dos anos para a libertação eram maçons e começaram a ser atraídos para a perversidade, até para conteúdos impróprios infantis. É algo muito sombrio e perigoso, porque isso desperta desejos impuros dentro desses homens, e, por causa de como o mundo espiritual funciona, isso se reflete na família deles. Isso afeta a esposa, que pode ou não estar envolvida porque existe uma ordem feminina da maçonaria chamada Ordem da Estrela do Oriente, cujo símbolo, aliás, é um pentagrama satânico. Enfim, isso afeta os filhos. Muitos homens que eram maçons, no início não parecia ser um problema, mas quando seus filhos atingiam a puberdade, começavam a surtar por causa dessa influência negativa da loja maçônica. Sim, na verdade, entrevistei uma mulher cujo pai era maçom, e algo bem parecido aconteceu com ela. Ela nunca se envolveu com as estrelas do Oriente, e, pelo que eu entendi, sua mãe também não. Mas havia sim um elemento de abuso familiar, com o irmão dela sendo abusado. E ela também, por volta da puberdade, começou a desenvolver alguns comportamentos estranhos. Mas só quero garantir que as pessoas entendam. Quero voltar um pouco aos graus da maçonaria. Bem, é um pouco complicado, mas na maçonaria americana, que é um pouco diferente da maçonaria inglesa, depois da loja azul, ela se divide em 2 direções. Você pode escolher entre o rito escocês ou o rito de York. O rito de York tem 7 graus, enquanto o rito escocês possui 29 graus. Quando me tornei um mestre maçom, fui informado de que na época eu estava indo para o seminário para me tornar um sacerdote católico velho, e alguns dos meus irmãos maçons sabiam disso. Eles disseram: o rito de York é o caminho cristão, por assim dizer. Então, por que você não começa por ele? Então, eu fui, e o grau mais alto do rito de York é o grau de cavaleiro templário.
Já no rito escocês, você tem esses 29 graus, e alguns deles são realmente estranhos. Quero dizer, são realmente estranhos. Há um, se não me engano, o grau 19, onde eles tentam invocar o diabo. E no topo, no grau 32, você se torna o príncipe sublime do real segredo. E esse é o grau mais alto que a maioria das pessoas alcança. Se você for uma pessoa realmente importante, seja na indústria, na política ou no entretenimento, pode ser convidado a se tornar um maçom de grau 33, que é o grau mais alto da maçonaria americana. Muitas pessoas, como presidentes, atores e celebridades, Roy Rogers, Harry Truman, Burl Ives, todos esses eram ou são maçons de grau 33, Gene Autry também. Muitos desses famosos eram maçons de grau 33. Então, essa é a estrutura da maçonaria, e o rito de York tem algumas nuances bem estranhas, mas o rito escocês é bem mais perturbador. Para garantir que todos entendam o que já foi explicado, vou tentar resumir. Então, existe a loja azul, pela qual todo mundo tem que passar, com 3 graus. Depois você tem 2 opções: o rito de York, que tem 7 graus, ou o rito escocês, com 29 graus. Então, 3 mais 29 somam 32 graus. E o grau 33 é honorário, dado para pessoas consideradas importantes. Então, é mais ou menos assim que funciona. Mas somente no rito escocês é onde o grau 33 acontece. Bem, na verdade, deixa eu corrigir. Se você for um cavaleiro templário de grau 10, pode se tornar um maçom de grau 33, mesmo que nunca tenha passado pelo rito escocês. Bem, além do que já discutimos, na Europa existe o que é chamado de rito de Memphis Mitzrayim, que tem 360 graus. 360 graus. Além do que já mencionei, e a maioria dos maçons nem sabe disso, eu cheguei até o grau 96. O que aconteceu foi que havia um grupo em Chicago envolvido com isso, porque Chicago foi, e provavelmente, ainda é um grande centro de satanismo. A maioria das pessoas não sabe disso. Esse grupo me introduziu ao rito de Memphis Mitzrayim, e depois, houve um homem que veio de Paris, que era filho de Papas. Talvez você não conheça esse nome, mas Papas foi um ocultista de alto nível e mago cerimonial muito proeminente no século XIX. Ele escreveu um livro chamado O Tarô dos Boêmios, sobre cartas de tarô. Esse homem veio até mim e me introduziu ao grau 97. E é aí que você começa a entrar nas coisas realmente profundas, como as ideias por trás da alquimia sexual, como supostamente viver para sempre, todas essas coisas estranhas e perturbadoras. Eu ia até esses homens que estavam no rito escocês há muito tempo, homens mais velhos, com 60 e poucos anos, e dizia: agora sou um príncipe sublime do real segredo, sabe? Fiz essa iniciação e agora sou um príncipe sublime do real segredo. Então, qual é o real segredo? E eles respondiam: eu não sei. Não sei se eles estavam apenas fingindo ignorância, porque na época eu tinha uns 20 e poucos anos, ou se era outra coisa. Mas com o tempo aprendi, depois de entrar no rito de Memphis Mitzrayim, e isso é algo que provavelmente apenas 1 em cada 1000 maçons nos Estados Unidos entende. O real segredo é que você pode viver para sempre vampirizando sexualmente crianças, literalmente. E é isso que essas pessoas acreditam. Agora, novamente, a grande maioria dos maçons não tem nenhum entendimento sobre isso. Eles acham que a maçonaria é apenas um clube de bons camaradas, que ensina moralidade e valores. E isso é algo comum em quase todos esses grupos, seja os mormons, os maçons, as bruxas ou o Vaticano. Todos têm um grande número de pessoas razoavelmente boas, em alguns casos, pessoas muito boas, sob eles, que acabam alimentando toda essa energia, porque é isso. Deixe-me retroceder. Quando eu estava no satanismo, entendíamos e éramos ensinados que Satanás extrai energia ao ser adorado. E quando esses caras, mesmo que não entendam, toda vez que um maçom se ajoelha no altar e faz um juramento, o diabo recebe energia disso. E de novo, a maioria dos maçons, se ouvissem isso, ficariam escandalizados. Dirão que esse cara é maluco. Mas a coisa engraçada é que eu já conversei com pessoas que, em maior ou menor grau, e acredite, conversamos com dezenas de pessoas ao longo dos anos em nosso ministério, que nos procuraram e disseram que foram abusadas quando crianças, que literalmente foram levadas à loja maçônica após o expediente, deitadas no mesmo altar onde a Bíblia King James era colocada, e foram violadas por um monte de homens velhos que eram maçons de alto nível até quase morrerem. Sim, essa é basicamente a história que eu ouvi, sem muitos detalhes,
porque não foi um relato de testemunha ocular, mas é semelhante ao que eu já ouvi antes. Havia esse grupo em Chicago que estava envolvido com o rito de Memphis Mitzrayim e também com outro grupo que mencionei antes, chamado The Brotherhood, e então eu interagi com essas pessoas. Em um determinado momento, eles disseram: bem, se você quiser ir mais longe e se tornar um sacerdote satânico, você precisa vender sua alma para o diabo. E então me levaram até um parque em Glen Ellen, Illinois, que é um subúrbio de Chicago. Não sei se ainda existe, mas era um lugar bem estranho. Era broad daylight, ou seja, plena luz do dia, e eles disseram: não se preocupe, os policiais aqui são todos adoradores do diabo. E no centro do parque, havia uma área com estátuas egípcias estranhas. Havia, literalmente, um altar com chifres, como aquelas imagens que você vê do altar no Templo de Salomão, sabe? Aquele tipo de coisa. Eles trouxeram um livro preto, com vários nomes nele, e um suposto satanista de alto nível oficiou a cerimônia. Eu fiz um juramento, prometendo lealdade a Satanás, dizendo que o serviria por 7 anos, e que ele me daria tudo o que eu quisesse: vinho, mulheres, poder oculto, qualquer coisa. E no final desses 7 anos, ele poderia me matar e me levar para o inferno. Naquela época, me disseram que os satanistas acreditam que o inferno é como uma grande orgia de substâncias ilícitas, sexo e rock and roll, por assim dizer. Então, eu não achava que ir para o inferno seria algo ruim naquele momento. Eu precisei assinar meu nome em sangue nesse livro preto. E, supostamente parece engraçado, mas eu deveria sair e encontrar 7 pessoas para vender suas almas para o diabo. Digamos, algo como marketing multinível, mas para o diabo. E eu fiz isso. Encontrei 7 pessoas e me sinto muito mal por isso. Já entrei em contato com o maior número possível dessas pessoas para tentar convencê-las a desistir disso, pedir perdão e tudo mais. Mas, sabe, mesmo assim, eu não tinha o que precisava. Minha vida não estava boa. Mesmo sendo supostamente um bruxo de alto nível, um sacerdote satânico, blá, 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 eu estava trabalhando em um emprego qualquer. Eu era segurança em um armazém, mal conseguindo me virar. O que aconteceu foi que eu escrevia um cheque todo ano, um cheque para Igreja de Satanás, acho que era de $10, para renovar minha assinatura. Eles tinham uma newsletter, provavelmente ainda tem, chamada Cloven Hoof, e quando recebi o cheque de volta do banco, porque eles costumavam devolver os cheques naquela época, alguém escreveu no cheque, com a caligrafia de uma mulher: "Vou orar por você em nome de Jesus." Eu só dei risada. E a coisa engraçada é que, deixa eu dizer, eu não tinha tido nenhum contato com cristãos. Ninguém nunca tentou me evangelizar. Ninguém nunca veio até nossa casa para tentar, sei lá, nos dar folhetos e falar sobre Jesus. Nem mesmo as testemunhas de Jeová vieram até a nossa porta, porque tinham medo de nós. As pessoas sabiam. Viam a gente no quintal à luz da lua, de capuzes pretos, dançando ao redor, sabe? Enfim, recebi esse cheque e simplesmente dei risada. Literalmente, em 24 horas, foi como se eu tivesse sido atingido por um trem. Eu perdi todo o meu poder oculto, e acredite, o poder mágico é real. Perdi meu emprego, fiquei doente como um cachorro. E eu pensei, o que está acontecendo? Então nós tínhamos um altar no sótão. O sótão todo era pintado de preto e havia um círculo mágico no chão. Eu tinha uma grande estátua de Pan, o deus cornudo, várias coisas bizarras. Fui até lá, me ajoelhei e rezei para Lúcifer, perguntando o que estava acontecendo. Eu fiz tudo o que você me disse, e minha vida está indo de mal a pior, literalmente para o inferno. E a coisa engraçada é que mesmo quando eu estava orando a Lúcifer, Jesus respondeu minha oração. Porque no dia seguinte, recebemos uma ligação de 2 meninas adolescentes satanistas de Chicago. Elas queriam vir me conhecer porque ouviram falar que eu era um grande sacerdote satânico. Elas pegaram o trem e vieram até aqui. Disseram que tinham um presente para mim. Eu pensei, bem, eu poderia usar um presente agora porque acabei de perder meu emprego e não tenho quase nenhum dinheiro. Elas chegaram na minha porta, se sentaram aos meus pés com um olhar adorador e me deram 2 gibis da Chick Publications. É uma editora cristã, e ela fez esses gibis. Não sei quantos existem agora, mas na época eram uns 15 ou mais, todos em cores, com temas cristãos, feitos para evangelizar.
e no final de cada um havia uma explicação sobre como nascer de novo. E os 2 gibis que essas meninas me deram, eu chamo de meninas porque elas provavelmente estavam na casa dos 18 anos, um se chamava Spellbound e o outro Angel of Light. Você pode procurar por eles. Provavelmente estão disponíveis online. Eles falam sobre os perigos do ocultismo e sobre como Lúcifer é o Deus por trás de todas as falsas religiões. Eu apenas olhei para eles, tipo, tanto faz, e joguei os gibis no armário e esqueci deles. Bem, no dia seguinte, houve uma batida na porta. Eu abri e eram missionários mormons. Nunca tinha visto um deles antes. Eles sempre vêm em dupla, 2 jovens. E eu me lembrei do que esse grande mestre druida disse lá em 1973. Já estávamos em 1980 e decidimos nos juntar à Igreja Mormon, porque achamos que era o que deveríamos fazer. Era um sinal de Lúcifer, então entrei para a Igreja Mormon. Tentei ser um bom mormon. Parei de usar substâncias ilícitas, parei com as orgias, passei a ser monogâmico, e a única coisa que fizemos, porque fomos levados a acreditar por esse cara druida, era que os mormons eram bruxos brancos. Então, continuamos praticando bruxaria branca, mas não praticamos mais satanismo. Colocamos isso para fora de nossas vidas, passamos pelo templo da Igreja Mormon, fizemos todos os rituais secretos deles, que são bem maçônicos. Fomos batizados, e depois de 1 ano, se você se comportar direitinho, pagar o dízimo e tudo mais, você se torna um elder. E foi isso que eu fui. Fui elder. Depois, mais tarde, fui nomeado presidente do Quórum de Elders. Isso é um papel administrativo, logo abaixo do bispo. Agora, entenda, na Igreja Mormon, não sei se ainda é assim, mas na época, nos anos 80, um bispo, como a maioria das pessoas pensa, é alguém de um nível muito alto, sabe? Mas, na Igreja Mormon, o bispo é o chefe de uma congregação local. Eles chamam isso de ward. E o presidente do Quórum de Elders é meio que logo abaixo do bispo e cuida das questões administrativas. Eu tinha uma recomendação do templo, que é como um cartão que permite que você entre no templo, porque você não pode entrar no templo a menos que seja digno. E naquela época fomos até Salt Lake City, porque aquele é o Cadillac dos templos mormons, o templo de Salt Lake. Passamos pelos rituais e olha, isso é uma história por si só. Então nós fomos. Agora, é importante dizer que tínhamos informações desse grande mestre druida. Ele nos disse para dizer certas palavras para o cara quando entrássemos no templo mormon. E eles tinham um sistema que provavelmente era até à frente de seu tempo. Isso foi, vamos ver, 1981, onde você tinha um cartão com um código nele. Hoje em dia, todo mundo está familiarizado com códigos magnéticos, mas naquela época, você colocava esse cartão na máquina e isso indicava que você era legítimo. E então fomos orientados a dizer essas palavras. E quando colocamos essas palavras no computador, junto com o nosso cartão, o sistema inteiro travou e ninguém sabia o que fazer. Então, eles se livraram das pessoas que podiam e nos conduziram pelo ritual, que dura horas. É como o ritual maçônico, mas em versão extrema. Você vai para o porão, fica praticamente nu. Eles lavam o seu corpo. É feito homem com homem, mulher com mulher, mas eles lavam seu corpo, ungem com óleo. Você recebe essa vestimenta mágica do templo, que talvez você já tenha ouvido falar. E o mais interessante é que, só para voltar um passo, muita gente não sabe. Mas Joseph Smith, que foi o fundador da Igreja Mormon, em 1844, foi feito mestre maçom em Nauvoo, Illinois. E depois de ser feito mestre maçom, ele meio que roubou a maioria dos rituais maçônicos e criou essa cerimônia do templo. Tudo isso é muito bizarro. Mas enfim, é aqui que as coisas começam a ficar estranhas, porque depois de tudo isso, fomos convidados a nos reunir com o presidente do templo de Salt Lake, o que é algo grande. E ele perguntou, "O que posso fazer por vocês?" E eu disse, "Bem, fomos informados. Não dissemos que foi um druida, mas fomos informados de que precisamos falar com um apóstolo. Agora, entenda que na Igreja Mormon há uma hierarquia. O profeta, que é chamado de presidente, e depois há a primeira presidência, que é composta por 2 conselheiros e o profeta. Abaixo deles estão os 12 apóstolos." Então ele disse, "Bem, vou ver o que posso fazer." E ele nos arranjou uma reunião com um dos 12 apóstolos. Naquela época, era o Elder James Faust. Acredite ou não, esse era o nome dele, Faust, o que é meio estranho,
já que Faust é um nome muito proeminente na história do ocultismo. Então, fomos até o edifício da igreja, e para encurtar a história, ele perguntou: "O que vocês querem conversar?" E nós respondemos: "Bem, tivemos esses sonhos." Isso é verdade, e novamente, naquela época, ninguém sabia o que estava acontecendo nos templos mórmons. Essas informações não haviam sido tornadas públicas de forma alguma. Alguns anos depois, um casal, Chuck e Dolly Saget, lançou um livro chamado What's Going On in There? O que está acontecendo lá dentro? Eles eram ex-trabalhadores do templo e revelaram tudo. Mas naquele momento, ninguém sabia disso. Eu disse: "Vimos esse ritual, onde havia um altar branco com um tecido de cetim, igual ao que fica na sala celestial do templo mórmon. E em cima estava essa jovem nua, e todos estavam ao redor, cantando Salve Lúcifer." E ele, esse apóstolo, respondeu: "Bem, posso dizer que somos pessoas muito extraordinárias, e eu dou o meu testemunho solene." Isso é algo grande para um mórmon. Se você já conversou com algum mórmon e ele começa a dizer, "Eu dou o meu testemunho solene", isso é um grande deal para eles. É como se aquilo que você disse fosse verdade. E ele continuou: "Se você puder vir até Salt Lake e viver aqui, nós encontraremos um lugar para você no culto do templo." Existem muitas semelhanças entre a maçonaria e o mormonismo. Primeiro de tudo, se você for até a praça do templo, verá apertos de mão maçônicos. Verá o olho que tudo vê, verá o sol, a lua, as estrelas. Não há cruzes no templo mórmon. Não há nada cristão do lado de fora do templo mórmon. Quando você entra no templo, a maioria das semelhanças está no fato de que você passa por 3 níveis. E, em cada nível, você é ensinado sinais de mão, apertos de mão e coisas que são bem semelhantes ao que é feito na maçonaria. E você é obrigado a fazer um juramento. No primeiro nível, que, se não me engano, é o primeiro grau, já faz muito tempo que passei por tudo isso. Você coloca a mão na garganta e faz um gesto, igual ao que se faz no grau de aprendiz iniciado da loja maçônica. No terceiro nível, você é ensinado outro conjunto de apertos de mão secretos, e depois é instruído. E aqui as coisas começam a ficar realmente maçônicas. Você é instruído a subir até um véu, que eles dizem ser como o véu no Templo de Salomão, e aí você tem as marcas maçônicas. Você tem o esquadro e o compasso no seu peito, outro símbolo no seu umbigo e outra marca maçônica no seu joelho. As mesmas marcas estão no véu, mas elas são costuradas, então há buracos. E há uma pessoa do outro lado do véu, que você não pode ver, que representa o Pai Celestial. Ele representa Deus, e você se aproxima dessa pessoa, e é instruído a colocar sua mão no véu. Isso é chamado de 5 pontos da confraternização, e isso vem diretamente da maçonaria e também diretamente da bruxaria, como a bruxaria gardneriana e alexandrina. Tanto a maçonaria quanto o mormonismo têm esses 5 pontos. E os 5 pontos da confraternização são pé com pé, joelho com joelho, mão nas costas, peito com peito e boca com ouvido. Acho que acertei. Enfim, você está abraçando esse homem desconhecido através do véu, e ele sussurra para você o nome secreto do reino celestial. E você está pronto para isso? Não sei. Acho que sim. O que ele sussurra é: saúde no umbigo, medula nos ossos, força nos lombos e nos tendões, poder no sacerdócio, esteja sobre mim e minha posteridade por todas as gerações do tempo e por toda a eternidade. Agora, isso pode soar razoavelmente benigno, exceto pelo fato de que é quase uma transcrição, palavra por palavra, de um grimório satânico. É uma invocação satânica. A única diferença é que são usadas palavras obscenas, e depois que você termina isso, esse homem te puxa para dentro do véu, no que é chamado de sala celestial, o reino celestial, e basicamente é como se fosse um local belamente decorado. Tudo é branco ou bege claro, com sofás, é como estar em um lobby de hotel muito chique, e as pessoas são convidadas a sentar e absorver toda a grandiosidade do ambiente. Eles acreditam literalmente que Deus, o Pai, que acreditam ser um homem com corpo, anda invisivelmente por essa sala celestial. E eles também acreditam, e não sei se você sabe disso, mas eles acreditam que Deus tem centenas de esposas deusas, e que ele está constantemente engravidando essas esposas, que dão à luz filhos espirituais, que depois descem para a terra. Eles acreditam que toda criança nascida na terra é primeiro gerada no céu, com o Pai Celestial e uma de suas esposas deusas. Acho que muitos mormons, se me ouvirem falando isso,
vão dizer que isso não é verdade. Mas se você voltar à história do que Joseph Smith ensinou, e se falar com alguns dos élderes, provavelmente da Igreja Mórmon, que sabem sobre isso, eles contarão a você. Mas o que eu percebo é basicamente que os detalhes do mormonismo e da maçonaria, como os detalhes podem ser diferentes, mas a estrutura é muito, muito semelhante. E você pode ver de onde Joseph Smith tirou isso, especialmente porque ele era maçom. Então isso é super interessante. Eu entrei para a Igreja Mórmon para tentar melhorar de vida. Minha vida estava realmente difícil na época. E eu estava tentando, me tornar uma pessoa melhor, ter uma vida melhor e tudo isso. Parte disso foi porque eu não estava mais adorando ativamente o diabo. Eu achava que estava adorando o verdadeiro Deus. Mas não estava. E eu abandonei todos os meus vícios. Eu não usava mais substâncias ilícitas e nunca fui muito de beber álcool. Então foi melhor, mas à medida que fui subindo nas fileiras, porque à medida que me tornei presidente do Quórum de Élderes, e novamente, não sei como as coisas estão agora, mas nos anos 80, o presidente do Quórum de Élderes tinha a responsabilidade de garantir que todos os homens sob sua supervisão, esses élderes, saíssem e visitassem todas as casas da congregação local para ver como as pessoas estavam e trazer uma mensagem do profeta, entre aspas. E vou te dizer uma coisa que os mormons acertam. Como eu costumo dizer, até um relógio quebrado está certo 2 vezes ao dia, e eles são muito bons em cuidar das pessoas. Se você visse um vizinho em apuros, tipo, precisando que a calçada fosse limpa ou algo assim, você iria fazer isso. E a ideia era ir até lá e bombardear de amor esse vizinho, para fazer ele querer se juntar à Igreja Mórmon. E isso é bem legal, Não tenho críticas a isso. Mas para mim, deixa eu colocar isso em perspectiva. Nessa época, eu trabalhava em uma loja de varejo, 40 horas por semana. Além disso, literalmente, eu tinha que passar mais 40 horas por semana trabalhando para a Igreja Mórmon, sem receber nada, porque ninguém, exceto nos níveis mais altos da Igreja Mórmon, recebe salário. Então, novamente, isso é algo admirável, mas eu estava literalmente trabalhando até me matar. E muitas vezes, eu tinha que ir fazer o ensino domiciliar, porque não conseguia encontrar ninguém para fazer isso. Eu ia visitar essas pessoas e conversava com elas. Vou te contar uma história. Havia um homem, não vou dizer o nome dele, mas ele era um senhor mais velho, uma pessoa super doce, casado, com uma família. Mas ele estava preso à posição de diácono. Um diácono é um menino de 12 anos. Quando você completa 12 anos, o bispo coloca as mãos sobre você e faz de você um diácono. Então esse homem estava preso na posição de diácono porque ele não era digno. E por que ele não era digno? Porque ele não conseguia parar de fumar. E como você deve saber, há alguns grandes nãos na Igreja Mórmon. Não pode fumar, é claro. Não pode usar nenhum tipo de substância ilegal e não pode beber café. Esse homem estava tentando, mas é algo bem difícil de parar. E eu dava a ele bênçãos do sacerdócio, rezava com ele, jejuava com ele, fazia tudo isso e ele estava preso. Ele acabaria se tornando o único diácono de 90 anos da Igreja Mórmon, por causa da natureza impiedosa do mormonismo e do fato de que ele não tinha realmente nenhum poder para transformar sua vida. E havia várias histórias como essa. E isso começou a abrir uma fissura na minha crença no mormonismo, porque eu pensei, ok, se essa é a verdadeira igreja como eles ensinam, então por que, se eu estou com o sacerdócio, eu era um élder do sacerdócio de Melquisedeque, e se eu impusesse as mãos sobre alguém para ser libertado da nicotina, por que isso não funcionava? Especialmente quando eu fazia isso toda semana. Ainda mais porque eu já havia estado no ocultismo antes, e tinha algum poder do ocultismo, e entendia que havia poder em algum lugar, que Lúcifer poderia me dar poder, e eu achava que estava na verdadeira igreja, mas não encontrei nenhum desses poderes. Saindo disso, acabei tendo que me mudar de Milwaukee, porque na época minha esposa queria ir para a escola de enfermagem, e havia uma boa escola em Dubuque. Então, fiquei sem emprego e com tempo disponível. Eu estava tentando encontrar trabalho, e ao mesmo tempo estava conectado à igreja Mormon local em Dubuque, a congregação lá. Mas, claro, eu já não era mais presidente do Quórum de Élderes. Então, vi um anúncio no jornal local, o Penny Advertiser, que dizia: haverá um seminário de profecias nesse parque. Eu pensei, isso é bom. Vou a esse seminário de profecias, porque não dizia qual igreja era, e posso tentar roubar algumas ovelhas,
porque pertenço a uma igreja que é guiada por um verdadeiro profeta. Sabe que maravilha. Então fui até esse evento e nunca tinha ido a um culto protestante. Tinha um evangelista lá falando sobre o livro do Apocalipse. Esse cara estava apresentando o evangelho no contexto de explicar a versão deles sobre o que o livro do Apocalipse significa. Enfim, ele estava falando sobre como você é salvo pela graça por meio da fé, o evangelho cristão básico, e eu levantei a mão, querendo ser, sabe, aquele que se acha esperto, porque eles não sabiam que eu era mórmon. E veja bem, os mórmons ensinam que, basicamente, há apenas duas opções para a verdadeira igreja, ou os católicos, que afirmam ter a sucessão apostólica desde Pedro até os dias de hoje, ou Joseph Smith, que teria recebido esse mandato em 1830 pelo anjo Moroni e por João Batista, e blá blá blá, porque eles dizem que todas as igrejas protestantes se separaram da igreja católica e, portanto, não têm autoridade. Ou você é católico ou você é mórmon. Então eu levantei essa questão com o cara e ele me respondeu: onde você tirou a ideia de que precisa ser batizado para ser salvo? Está escrito em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E foi esse versículo da Bíblia que me atingiu. Sabe, porque eu já tinha lido toda a Bíblia King James, porque os Mormons usam a Bíblia King James. Eu tinha lido a Bíblia inteira 5 vezes como Mormon, mas eu nunca tinha visto esse versículo. Sabe como os versículos da Bíblia saltam aos seus olhos? E esse versículo passou por minhas roupas mágicas de Mormon como uma bala atravessando um lençol de papel molhado. Eu fui para casa tremendo, rezei e jejuei, porque era isso que os Mormons deveriam fazer. Se você se depara com um dilema espiritual, está escrito no Doutrina e Convênios, que é uma das escrituras Mormons, das 4 que eles têm. Eles têm a Bíblia, o livro de Mormon, o Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. E eu orei e jejuei, e teoricamente, se você fizer isso, se o que você está pensando for verdade, você vai sentir um fogo no peito. E se não for verdade, o Espírito Santo vai te mandar uma sensação de estupor na mente, e você vai esquecer do que está falando. Mas eu não senti nada disso. Então, eu me lembrei dos gibis que eu tinha recebido 5 anos antes, ou mais, na verdade. E fui até o armário procurar, porque me lembrava de que no final dizia como ser um cristão. Então, me ajoelhei no pé da minha cama, tirei minha roupa mágica de Mormon, porque não queria nenhuma interferência na linha quando fosse falar com Deus. E rezei as orações que estavam no final daquele gibi, e fui nascido de novo. E aquele foi o começo da minha jornada como um verdadeiro cristão. Então eu me converti, em parte, através da Igreja das Assembleias de Deus, mas depois eu estava indo estudar para me tornar ministro. E havia uma condição de que, se você ou sua esposa já tivessem se divorciado, e minha esposa era divorciada, você não poderia ser ministro. Naquele tempo, essa era a regra na Assembleia. Então, eu fui para a Igreja Quadrangular, que é uma igreja semelhante. Eu não sei se você conhece igrejas carismáticas, mas é uma outra igreja carismática. E aí, o pastor e sua esposa fizeram um processo de libertação em mim, e eu fui libertado de uma legião de demônios, tenho certeza disso. Especialmente com as coisas em que eu estava envolvido, muitas das quais não abordamos porque são bem gráficas, e não podemos falar sobre tudo o que eu passei, porque é muita coisa. Quando eu fiz o pacto ou o acordo com o diabo, seria por 7 anos. Bem, felizmente isso foi feito em 1979 e eu me converti em 1984. E quando me converti, isso anulou aquele pacto estúpido. Tirou o poder do diabo de cima de mim, porque eu me tornei filho de Deus. E claro, renunciei àquele pacto. Parte disso, sabe, eu sei que existem diferentes formas de fazer a libertação. E não sei o quanto você está familiarizado com isso. Mas uma das coisas que nos incentivaram a fazer, e que eu fui incentivado a fazer, foi que eu renunciei a todos os meus juramentos maçônicos. Renunciei a todos os juramentos e pactos que fiz na Igreja Mormon. Renunciei aos votos de batismo da Igreja Católica. E renunciei àquele juramento que fiz ao diabo naquele parque em Glen Ellen. E cravamos tudo isso na cruz. Então, eu me tornei cristão antes de os 7 anos terem realmente passado. E quem sabe o que teria acontecido se isso não tivesse ocorrido? Bem, acho que nunca vamos saber. Sobre tudo o que eu falo sobre a maçonaria, bem, eu estou quebrando algumas regras. Mas isso já teve repercussões na minha vida. Já houve tantas tentativas contra a minha vida. Não consigo nem começar a contar.
mas o que me ajudou parcialmente foi o fato de... E vou inserir essa pequena história. Quando me mudei para Dubuque, queria me reconectar com a loja maçônica de lá. E então fui até a loja. E isso foi logo depois, literalmente, cerca de uma semana depois que me tornei nascido de novo. A loja maçônica teve um evento chamado Almoço do Alto 12, que era ao meio-dia de sexta-feira e todos eram bem-vindos. Eu fui a esse almoço, porque parecia uma refeição grátis. Eu entrei lá e era no porão dessa grande loja no centro de Dubuque. Enquanto eu comia, pude sentir uma escuridão. Eu já tinha estado em lojas maçônicas centenas de vezes, mas porque agora eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, eu podia sentir algo sombrio, maligno e opressor, me pressionando. Eu comi o almoço e, senti uma voz na minha cabeça dizendo: "Meu filho, saia daqui." Então, eu até pulei a sobremesa, o que para mim foi um grande sacrifício naquela época. Eu saí para fora e isso era em junho, no brilho do sol de junho, e senti como se um peso incrível tivesse sido tirado de mim. Fui para casa e fui guiado a ir até Ezequiel, capítulo 8. Deixe-me ler, porque é impressionante como isso se encaixa com a loja maçônica. Não vou ler tudo, porque é meio longo, mas ele diz que estava cavando pela parede e no versículo 13 do capítulo 8, ele diz: "Disse-me ele, o anjo, ou o que quer que fosse, vira-te de novo, e verás maiores abominações que eles fazem." Referindo-se aos anciãos de Israel, depois me levou à porta da casa do Senhor, que fica para o norte, e eis que ali estavam mulheres chorando por Tamuz. Agora Tamuz é um deus falso, morto e ressuscitado, que faz parte do panteão maçônico. Então me disse: "Viste isso, filho do homem? Vira-te de novo, e verás abominações maiores que estas." E me levou ao pátio interno da casa do Senhor, e eis que a porta do templo do Senhor estava entre o pórtico e o altar. E estavam ali cerca de 25 homens, com as costas voltadas para o templo do Senhor, e os rostos voltados para o leste, e adoravam o sol voltados para o leste. Agora, por que isso é importante? Bem, os templos maçônicos devem ser voltados para o leste. O Worshipful Master, Mestre Venerável, está no leste, e ele é um símbolo do sol. E todas as devoções na loja maçônica são voltadas para o leste. Isso significa, teoricamente, que eles têm as costas voltadas para a Arca da Aliança, com as costas voltadas para a verdade. E há algo no ritual maçônico. Sempre que eles abrem a loja, cada semana, eles fazem um ritual. Eles vão ao redor e, ao chegarem ao Worshipful Master, Mestre Venerável, dizem: "Assim como o sol nasce no leste para governar e reger o dia, assim também se ergue o Worshipful Master no leste para governar e reger a loja." E então o mestre se levanta e bate na loja, o que significa que ele dá 3 batidas no diabo. E o simbolismo foi tão vívido quando vi esse versículo, porque eu estava imerso na maçonaria há 9 anos. Eu conhecia isso de trás para frente, e percebi que isso era uma acusação contra a loja maçônica. E dentro de uma semana, enviei uma carta para a loja maçônica pedindo para retirarem meu nome dos registros. Antes de encerrar, gostaria de deixar uma mensagem. Bem, deixa eu começar com as bruxas e satanistas. Essas pessoas estão adorando o poder. Elas acham que estão tentando se tornar uma com a natureza. Mas o poder que elas estão tentando acessar é o poder do diabo. E eu sei que muitos desses, até alguns satanistas, vão dizer: "Nós não acreditamos no diabo, exceto como um arquétipo, como um símbolo." Mas eles estão se enganando. Eles estão cometendo um erro grave que pode custar suas almas, porque não importa o que você pense que acredita, a verdade com T maiúsculo está lá fora, e Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E se você o rejeitar, como a maioria das bruxas e satanistas faz, seu destino não será bom. Não é que Deus seja um grandão no céu que vai te mandar para o inferno. A decisão de ignorar Cristo ou zombar de Cristo, seja lá o que você queira chamar, essa é uma decisão que vai custar uma eternidade em um lugar muito sombrio. E você não quer fazer isso. Essencialmente, eu compartilharia essa mesma mensagem com os maçons. Novamente, muitos maçons são cristãos. Mas o problema é que, como Elias disse aos profetas de Baal em 1 Reis 18, "Até quando vacilareis entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, servi-lhe. Mas se o Senhor é Deus, servi-lhe." O maçom pode ser a pessoa mais legal que você pode imaginar, mas ele já se ajoelhou no altar de Baal. Ele pode ter um joelho no altar de Cristo e o outro no altar de Baal, e essas 2 coisas vão se distanciar.
e pela minha experiência tenho ministrado para maçons desde 1988, e é muito difícil para um maçom cristão manter seu testemunho firme. É muito difícil porque a loja maçônica vai simplesmente sugar toda a energia espiritual dele. Então ele precisa sair disso, porque o diabo está atrás dele. E embora pareça bom no começo, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E diria quase a mesma coisa para os Mormons. A diferença é que com os Mormons você está totalmente adorando um Deus falso, está adorando um Cristo falso, está seguindo um plano de salvação que é absolutamente falso, e você está em um lugar muito escuro. Para ser honesto, o mormonismo é mais sombrio do que a maçonaria, na minha humilde opinião. Então, se você está na igreja Mormon, provavelmente não sente essa maldade. Mas os homens no topo da igreja Mormon são adoradores do diabo, e esse poder espiritual está se infiltrando em você e na sua família por causa da maneira como a liderança e a autoridade funcionam no mundo. Então, novamente, você precisa sair da igreja Mormon. Você precisa encontrar uma boa igreja cristã que realmente creia na Bíblia e novamente renunciar a isso, renunciar ao seu batismo. E se você já foi ao templo, renunciar aos seus votos do templo, e então ir e ser batizado por um pastor cristão. E espero, você estará no caminho certo. Mas sim, todos esses 3 caminhos, no final, levarão ao mesmo lugar, embora alguns pareçam muito mais escuros que os outros. Mas o diabo se disfarça de anjo de luz, como Paulo nos diz, para nos enganar. Então é isso que eu diria. Confie em Yeshua, em Jesus Cristo. Não confie em Joseph Smith. Não confie no falso Cristo da maçonaria, chamado Hiram Abif, e certamente não confie em Satanás. Agora, ao ouvir este testemunho poderoso, a pergunta que fica para você é: qual é o caminho que você está escolhendo seguir? Você realmente entende as forças espirituais que estão ao seu redor? Está pronto para confrontar as mentiras e se afastar das trevas, abraçando a verdadeira luz de Cristo? A transformação começa dentro de você, e a decisão de mudar não é algo que pode esperar mais. Será que você está disposto a deixar para trás tudo o que te impede de viver uma vida plena e verdadeira em Cristo? Talvez seja o momento de questionar: até quando você vai vacilar entre 2 caminhos? Você sabia que pode escolher agora mesmo abraçar a verdadeira liberdade e a paz que vem através da fé em Jesus? Não importa o que você tenha vivido, ou o quanto tenha se envolvido com doutrinas erradas, há uma porta aberta para você. Jesus Cristo está esperando de braços abertos para te libertar de qualquer poder das trevas que ainda tenta te controlar. Eu te desafio a refletir. Você está pronto para dar esse passo? Está disposto a se entregar totalmente à verdade e a viver uma vida transformada? Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe essa oportunidade escapar. Vamos continuar aprendendo, crescendo e caminhando juntos nessa jornada de fé e verdade. Não perca o próximo vídeo, porque Deus tem muito mais para revelar a você. Que Deus te abençoe abundantemente. Embora minha mãe me amasse, cresci sentindo esse abandono, a falta de um pai. Quando eu tinha apenas alguns meses, meu pai decidiu nos abandonar, a mim e a minha mãe. Quando eu ia crescendo, sempre tive o desejo de ter um pai, mas essa necessidade nunca foi tão evidente para mim, até o momento em que cheguei à escola e começaram a haver atividades para o Dia dos Pais. Tentei tirar minha vida aos 9 anos. Com o passar do tempo, fui morar com um tio devido à decisão de minha mãe, e isso gerou em mim um ódio profundo por ela. Sentia que ela estava me abandonando, que não me amava, que não me queria. Havia uma vizinha que sempre lia a Bíblia. Ela levava sucos e biscoitos, e eu e meus primos muitas vezes íamos até ela, não porque entendíamos a palavra que ela estava lendo, mas porque ela nos dava suco e biscoito. Como a Bíblia diz, sua palavra não volta vazia, e com o tempo, entendi o quanto isso foi relevante para a minha vida. Casamos, mas ele agonizou por 3 dias. Era uma quinta-feira, e nunca vou me esquecer. Às 8 da noite, o médico me disse para me despedir de meu esposo, pois ele poderia não amanhecer. Naquele momento, eu nem queria dizer nada. Eu estava cansada, só queria que ele morresse. Sentei na cadeira e pela primeira vez falei:
Se você existe, se realmente há um Deus, preciso que faça algo. Foi a primeira vez que falei com Deus de forma tão direta. E ali, lembrando-me da minha infância, aos 6 anos, me veio à mente a frase: não permitirá que o teu pé resvale, nem se dormirá aquele que te guarda. Eu me lembrei dessa frase com uma clareza impressionante, como se estivesse ouvindo uma voz. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.